Como dimensionar lajes pré-fabricadas? Como determinar a altura da laje pré-fabricada? Como descobrir a contraflecha que eu tenho que usar? Como eu determino se a laje pré-fabricada é a melhor laje para o meu caso, ou se eu tenho que partir para uma laje maciça? Como dimensionar vãos em balanço para a laje pré-fabricada? Pode fazer isso? Tudo isso e muito mais nessa série de vídeos. Eu dividi esse tema em 2 módulos. Esse primeiro, no qual nós vamos partir do absoluto zero, nós vamos ver todas as características e como fazer o pré-dimensionamento de uma laje pré-fabricada, até o segundo vídeo, onde nós vamos aprofundar mais nos cálculos estruturais, ver o modelo estrutural e ver os esforços e determinar as armaduras. Se você se interessa por esse assunto, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, não custa nada e você me ajuda. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Além disso, esse vídeo tem o objetivo de ser prático. Por isso eu vou deixar aqui no link da descrição uma tabela de pré-dimensionamento, um catálogo técnico para você consultar as características geométricas de uma laje pré-fabricada e vou deixar também uma planilha de cálculo automático. Essa planilha é totalmente gratuita, é só você clicar e baixar. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os estudos. Lajes treliçadas são compostas por vigotas em concreto armado, a qual possui uma treliça embutida com armadura e um elemento de enchimento. Nesse caso aqui são as lajotas, mas existe também o enchimento com EPS, o conhecido isopor. Devido a esse formato que ela tem, ela se apoia somente em uma direção, uma laje unidirecional. E se eu pegar uma laje simples, ela se apoia somente, neste caso aqui, nessas duas que são o menor vão. Eu poderia remover as outras vigas sem problema algum para a laje. A grande vantagem estrutural da laje treliçada reside nesse formato que ela tem. Com o elemento de enchimento tem um peso menor que o concreto, a gente acaba conseguindo atingir vãos maiores gastando menos. Outra vantagem é que não se usa forma sobre a laje, o que ajuda a reduzir mais ainda o custo de execução dela. O que limita o uso de laje treliçada é sempre o tamanho do vão. Para vãos maiores, é preciso partir aí para outros tipos de laje. Apesar que hoje já existem lajes protendidas que conseguem atingir vãos maiores. A gente vai ver aqui também uma tabela para dimensionamento de lajes protendidas. Se a gente pegar um corte da laje treliçada, eu tenho aqui a vigota com a treliça, formando a seção T com a capa de concreto aqui em cima. Como é uma estrutura em concreto, o concreto vai trabalhar com pressão e o aço aqui embaixo vai trabalhar a tração. Quando a gente fala que tem uma laje H12, significa que ela tem a treliça com 12 cm de altura e a capa de concreto aqui em cima, normalmente 4 a 5 cm. Tem uma altura total de 16 cm e a gente fala beta 16. Aqui embaixo eu tenho a armadura natural da treliça, que já vem de fábrica, só que na maioria dos casos não é suficiente e quando a gente calcula a laje, acaba encontrando a armadura adicional a ser colocada aqui para suportar os esforços. Com isso a gente já pode fazer o pré-dimensionamento e ver como é que funciona. Via de regra, o que determina a altura da laje não é a armação, mas é a flecha. A gente vai ver aqui como determinar a contraflecha para resolver esse problema e também como determinar a altura. Para fazer o nosso pré-dimensionamento, eu vou pegar uma residência que eu fiz lá para Hortlândia. É uma residência térrea, inclusive em alvenaria estrutural. Se você quiser saber como dimensionar a alvenaria estrutural, quiser ver um mapa mental completo de todo o processo de alvenaria estrutural, é só deixar aqui nos comentários eu quero, que eu te mando esse mapa mental. Mas voltando aqui ao dimensionamento das lajes, eu tenho o pé direito duplo e eu vou determinar as direções dessas lajes para a gente conseguir fazer o pré-dimensionamento. Eu vou pegar sempre o menor vão. Então, por exemplo, se a gente pegar o primeiro aqui, o menor vão é esse aqui. E eu vou fazer o restante todos iguais. Fica assim. Se a gente observar bem, eu tenho lajes bem pequenas aqui, uns vãos bem pequenininhos, daria aí um H8. Mas eu vou dimensionar pelo meu caso mais crítico, que é esse aqui de baixo. E aqui embaixo nós temos, eu vou apoiar ela nas duas paredes laterais e eu tenho aqui também um balanço. Depois a gente vai ver como que a gente faz com esse balanço aí. Eu tenho aqui um vão entre as paredes de 5,16 e como cada parede aí tem 14 centímetros, o meu vão é 5,30. Se eu pegar a situação de cálculo é essa daqui, Eu tenho uma carga distribuída
as paredes nas laterais e a nossa laje vai receber esse peso. Como eu tenho essa carga distribuída aqui, eu posso considerar essa situação de duas maneiras. A primeira delas é considerando um esquema estrutural apoiado, e aí eu vou ter um momento positivo causado por esse carregamento. E esse momento aqui é fácil de calcular, né? É aquela fórmula lá, QL ao quadrado dividido por 8. E eu também consigo calcular aí a nossa flecha que vai ser causada, também é fácil de calcular, tem aquela fórmula, né? 5QL a quarta dividido por 384 EI. E eu vou comparar ela com as flechas admissíveis. E também eu vou utilizar a contraflecha. A flecha admissível, a gente vai pegar o vão e dividir para 250. Isso para qualquer laje. Então, só de exemplo aqui, eu tenho um vão de 530, eu vou dividir para 250. E minha flecha admissível é 2,12. Se nos cálculos lá a gente encontrar um valor maior que esse, eu tenho que aumentar a altura da laje. Para saber qual contraflecha nós vamos utilizar, a gente vai utilizar uma conta muito parecida. A gente vai pegar 530 e dividir por 350. Vai dar 1,51. Então, qualquer que seja a flecha que eu encontrar no meu cálculo dos esforços, eu posso tirar 1,50 e deixar uma nota no projeto que eu vou aplicar aqui uma contraflecha de 1,50. Além dessa situação biapoiada, a gente pode considerar também uma situação engastada, né? Eu considero que a minha laje está apoiada nos cantos e eu vou ter um gráfico de momentos parecido com esse. Vai aparecer aqui nos cantos um momento negativo, e aí a gente vai ter que colocar uma armaçãozinha negativa em cada canto. A realidade é uma situação entre essas duas. Eu particularmente adoto esse caso aqui, em alguns casos excepcionais, eu adoto essa situação aqui engastada. Retornando aqui a nossa questão de cálculo, para a gente fazer o pré-dimensionamento e descobrir a nossa altura, a gente vai precisar de mais uma informação além do nosso vão. Eu preciso saber qual que é a carga solicitante de cálculo aqui. Essa carga ela é feita pela sobrecarga que vai ter sobre a nossa laje, pode ser um piso, pode ser um maquinário ou qualquer coisa desse sentido. E também uma carga acidental que depende aí do uso. Aqui eu estou falando de uma residência, então a nossa carga acidental vai ser 150 kg e a nossa sobrecarga eu vou adotar aqui uma carga de 100 kg, apesar que aqui é uma laje de garagem, não vai ser utilizada para tráfego. Mas por uma questão de segurança eu vou adotar esses valores. Então eu vou pegar a nossa tabela de pré-dimensionamento, está lá no nosso catálogo. Eu tenho aqui o uso residencial e aqui as nossas cargas, né? Nós adotamos 150 para acidental e o revestimento de 100. E o nosso vão 5,30. Então eu vou descer aqui, ó. O primeiro mais próximo que eu tenho é 5,40. Vai dar uma laje LT16, beta 16, ou seja, ela é uma H12, né? Uma treliça de 12 com 4 centímetros de capa. Então nós vamos começar o nosso dimensionamento com essa H12 e fazer todas as verificações. Isso a gente vai fazer no próximo vídeo. A título de exemplo aqui eu vou fazer mais um acréscimo. Se eu tivesse um uso comercial, por exemplo, uma escola ou um restaurante, eu teria que adotar aí uma carga mínima acidental de 300 kg e uma carga mínima de 100 kg para revestimentos. Nessa mesma situação, com os mesmos 5,30, eu tenho aqui os mesmos 5,40, ó, aí já vai dar uma H12, porém com capa de 5 centímetros. A capa de concreto aumentou um pouquinho, pouca diferença. Pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se tiverem dúvidas, deixa aí no comentário, a gente se vê na próxima.